Ela fugia da morte e encontrou um homem que a desejava como pagamento. Mas o que começou como uma dívida se transformou em um amor que nem o deserto pôde esconder. Você está pronto para conhecer o sheik que queria o corpo de uma mulher como pagamento por ele ter salvo a vida dela? Histórias e Amores apresenta Fui salva pelo sheik, mas ele queria meu corpo como pagamento. O sol queimava como se quisesse apagar tudo o que ainda respirava. O deserto se estendia em todas as direções. Uma vastidão sem fim de dunas douradas e silêncios cortantes. E, entre o céu impiedoso e a areia cruel, caminhava ela, Laila. O nome ainda ecoava em sua mente com um sussurro distante. As pernas, antes firmes, agora cambaleavam. Os lábios rachados imploravam por uma gota d'água, por um sopro de piedade. Mas não havia ninguém. Apenas o vento quente, os ecos de sua própria respiração e o desprezo que a fazia continuar. Ela havia fugido do casamento, do controle, da promessa de ser mais uma mulher silenciada por alianças forjadas em ouro sujo. Seu vestido de noiva, antes branco como esperança, agora era trapo encardido pelo sangue seco nos joelhos e pela poeira cruel. Ela caiu, 1, 2, 1000 vezes, mas naquela última queda não se levantou mais. Seus olhos se fecharam e tudo ao redor ficou cinza. Pensou na mãe, no pai, que havia assinado sua condenação em troca de influência. Não suportara casar sem amor e fugiu na hora da cerimônia. Fugiu para o deserto, o único lugar que ninguém a procuraria. Caída na areia escaldante, pensou em morrer ali, sem nome, sem lágrimas, sem alarde. Mas o destino não a queria em silêncio. O som de cascos de camelo rasgou o silêncio. Uma sombra sobre a areia, alta, forte, montado com firmeza, envolto em túnicas negras, o homem a observava como se já vivenciara aquela cena anteriormente. Desceu. O rosto era belo, mas os olhos, os olhos, eram como tempestades em meio a noites quentes. Ele olhou para ela como algo entre desprezo, surpresa e interesse. Ela está viva, murmurou, agachando-se ao lado de Laila. Seus dedos encostaram na pele úmida de suor e febre. Ela estremeceu, mesmo inconsciente. Por Deus, que mal você fez para cair assim no meu caminho? O guerreiro do deserto a tomou nos braços com uma facilidade inquietante. Seu perfume, âmbar e fumaça, invadiu as narinas dela, mesmo entre sonhos e delírios. E assim, com o corpo pendendo como boneca quebrada, ela foi levada. Mas seria salva ou apenas trocaria de prisão? O som do vento era diferente ali, mais baixo, mais contido.
Laila despertou envolta por tecidos macios, perfumes doces, rosas, mirra e algo mais, algo masculino, impregnavam o ar. Suas pálpebras pesadas se ergueram devagar, como se tivessem medo do que encontrariam. Estava viva. A seda azul do dossel balançava suavemente acima de sua cabeça. Almofadas bordadas, cortinas translúcidas, colunas douradas sustentando uma estrutura feita para uma princesa. Mas ela não era princesa. Era fugitiva. Tentou se erguer, mas um calafrio percorreu sua espinha. Havia alguém ali. Sentado diante dela, em uma poltrona de couro e marfim, estava ele, o homem do deserto, a sombra que a arrancou da morte. Seu rosto agora estava visível, barba bem aparada, lábios fechados, olhos profundos, mas não sorria. Ele a observava como se estudasse uma criatura exótica e não uma mulher. "Onde estou?", sussurrou Laila, a voz rouca, frágil. Ele não respondeu de imediato. Levantou-se com lentidão calculada, como quem domina cada segundo do próprio corpo. Vestia túnica negra que revelava a pele morena do peito firme. "Está em meu domínio", disse por fim, com uma voz grave e precisa. "Sou Amir al-Rashid. Este acampamento é meu, assim como você." Ela piscou, confusa. "Meu... o quê?" Ele se aproximou, parando ao lado da cama onde ela ainda lutava para se sentar. "Você foi encontrada sozinha, inconsciente, à beira da morte. Eu te salvei, e agora você me pertence." Os olhos de Laila se arregalaram. O peito arfou com um misto de medo e indignação. "Eu não pedi para ser salva. Isso não te dá o direito de..." "Silêncio!" Ele cortou, seco, com um gesto. "Eu não exijo gratidão, apenas o pagamento." Ela recuou, como se suas palavras fossem chicotes invisíveis. "Pagamento?" Amir a encarou por longos segundos antes de responder, e seus olhos mergulharam nela como lâminas. "Você pagará com sua presença, com sua obediência, com seu corpo." Laila sentiu a respiração sumir, mas ele não a tocou. Apenas se virou e se afastou como se tivesse acabado de ditar uma sentença inevitável. "Restabeleça-se. A noite será longa", murmurou, desaparecendo entre as cortinas. E Laila, sozinha, ouviu o silêncio gritar, porque ali, mesmo viva, ela começava a morrer de medo. O dia seguinte amanheceu com luz dourada filtrada pelas cortinas de linho. A brisa do deserto parecia mais gentil naquele canto oculto do mundo, mas Laila não sentia conforto. O luxo ao redor a sufocava. Ela vestia um robe de seda deixado para ela, branco, puro, amarrado com uma fita vermelha, o símbolo da dívida, do domínio. Tentou abrir a entrada da tenda. Guardas. 2 homens vestidos com túnicas escuras, espadas curtas e olhos atentos, como cães do deserto fiéis ao seu mestre. Laila voltou para dentro com o coração martelando contra o peito. No centro da tenda, uma mesa de ébano exibia frutas frescas, tâmaras, queijo, mel e uma jarra com água cristalina. Ela não tocou em nada. Ele chegou.
Silencioso como sombra, Amir entrou sem anúncio, sem saudação. Seu olhar a percorreu dos pés à cabeça e, por um breve instante, havia algo quase imperceptível. Desejo, reprimido, controlado como fera em corrente. Já se alimentou? Perguntou ele. Não estou com fome, respondeu ela com a voz firme, tentando parecer maior do que o medo. Está viva, com roupas limpas, abrigada. Se acha que tudo isso veio sem custo, está enganada, ele murmurou, aproximando-se. Salvá-la não foi um gesto de bondade. Foi uma escolha, e agora você será minha compensação. Isso é sequestro, ela sussurrou, o rosto pálido. Não, ele disse, parando a poucos passos de distância. Isso é um acordo. Você vive, eu ganho algo em troca. Layla recuou, mas seus pés tropeçaram na bainha da túnica. Eu não sou um objeto. Não, é uma mulher. Com um fogo nos olhos que me intriga, disse ele mais baixo. Mas mesmo o fogo precisa de permissão para arder neste lugar. Ela respirava com dificuldade. Cada palavra dele parecia desenhar na pele dela uma promessa ou uma ameaça. Você não precisa se deitar comigo, disse Almir de repente, a menos que deseje. Mas seu corpo estará aqui. Seus dias me pertencerão. Não tocarei em você, a menos que me peça. Aquelas palavras ditas com frieza foram como veneno lento. Layla sentiu vergonha, raiva e algo mais, algo terrível. Curiosidade. E se eu quiser ir embora? Ela perguntou quase desafiando. Os olhos dele brilharam com algo ancestral. Então terá que comprar sua liberdade. E eu sou um homem que cobra caro por cada batida de coração. Ele se virou e saiu, deixando-a sozinha, cercada de seda, ouro e incertezas. E Layla percebeu pela primeira vez que o deserto era dentro dela. Seco, vasto e começando a queimar por um homem que jurou não tocá-la até que ela mesma suplicasse. As noites no deserto pareciam mais escuras sobre aquela tenda. Mesmo com as lamparinas acesas, havia sombras que nenhuma chama dissipava. Layla se deitava, mas não dormia. A seda dos lençóis acariciava sua pele nua por baixo do robe fino. O silêncio pulsava, interrompido apenas pelo som suave da música vinda de longe, tambores e flautas tocados por mãos invisíveis, como se o próprio vento tocasse. Mas ela o sentia. Sentia ele, Amir, não dentro da tenda, mas perto. Sempre por perto, como se o ar estivesse impregnado dele. Na terceira noite, ela ouviu passos lentos, firmes. A entrada da tenda se abriu com suavidade. A cortina dançou por um instante, revelando o vulto do sheik. Ele não entrou imediatamente. Ficou à soleira em silêncio, observando. Ela fingiu dormir. O coração, no entanto, acelerou como tambor de guerra. Ele deu um passo, outro, e parou ao lado da cama. Layla podia senti-lo, o cheiro da noite misturado ao âmbar de sua pele, o calor que emanava dele mesmo sem a tocar. Então ele se inclinou e sussurrou próximo ao ouvido dela. Ainda sonha com a liberdade ou começou a sonhar comigo?
Sei que ainda gemerá de prazer em meus braços, minha bela. Ela quase respondeu, mas o orgulho a calou. Ele permaneceu ali mais alguns segundos. O silêncio entre eles era uma dança, uma promessa não dita, um laço invisível. E então ele recuou, virou-se, mas antes de sair murmurou: Você é a mais bela flor do deserto e será minha, inteiramente minha. A cada noite você me convida com o perfume de sua pele, mas só a tocarei quando sua boca disser que me quer. Não se demore, minha amada, pois o meu corpo queima por você. E foi embora. Laila, sozinha sob os lençóis, abriu os olhos. O coração parecia lutar contra o peito. Queria odiá-lo, queria esquecer. Mas tudo nela, a pele, os pensamentos, até os sonhos, começavam a se inclinar na direção daquele homem. Um estranho, um salvador, um senhor que dizia não querer forçá-la, mas que, com palavras, a despia mais do que com as mãos. Depois de alguns dias, era madrugada quando Laila acordou com um som abafado de vozes fora da tenda. Palavras rápidas, carregadas de urgência. Ela não entendia tudo, mas reconhecia o tom de dor. Levantou-se, a seda deslizou por seu corpo como pele. Caminhou até a lateral da tenda, puxando discretamente uma das cortinas que levavam à ala reservada do sheik. Ali, à luz trêmula das tochas, ela ouviu Amir, a túnica aberta no peito, a mão ensanguentada, o olhar distante. Um dos guardas murmurava algo sobre uma emboscada nas terras ao norte. Um homem ferido e outro morto. Todos da guarda pessoal dele. Mas Amir não parecia ouvir. Sentado, lavava a própria mão com movimentos lentos, quase rituais. Laila, sem pensar, se aproximou. Você está ferido. Ele não respondeu de imediato. Apenas levantou os olhos para ela. Meus caros, naquela hora, ele não era o sheik. Toda sua altivez havia desaparecido e no lugar surgiu um semblante abatido. Era apenas um homem, cansado, partido. Um viúvo que relembrou a morte de sua esposa nas mesmas circunstâncias vividas naquele dia. Este sangue não é meu, disse enfim, mas poderia ter sido, de novo. Ela se ajoelhou à sua frente, tomando uma bacia de prata com água. Molhou um pano e passou suavemente sobre sua pele. De novo, os olhos dele se fecharam por um instante. Quando se abriram, a verdade veio à tona. Minha esposa, há alguns meses atrás, também foi ferida em uma emboscada, assim como meu guarda hoje. Ela morreu em minhas mãos, sangrando. Eu a amava mais do que meu próprio nome, e mesmo assim, não fui capaz de salvá-la. Laila parou. O pano escorregou de seus dedos. Sinto muito, sussurrou ela. Ele sorriu. Um sorriso breve, sem alegria. Não sinta. Contudo, saber que você se preocupa comigo é muito bom. Silêncio. Depois, ele se levantou, passando por ela sem a tocar. Vá dormir, Laila. O deserto é mais cruel quando nos vê vulneráveis.
ela ficou ali, sozinha, com os joelhos sobre o tapete e o pano molhado escorrendo gotas de água manchadas de sangue. E, pela primeira vez, quis conhecê-lo. Não o homem que a comprara com palavras afiadas, mas o viúvo que ainda sentiu o sangue da esposa nas mãos. Laila então pensou que, se o deserto havia lhe dado mais uma chance para viver, poderia lhe entregar também o coração dele. O céu do deserto estava estrelado e tudo parecia tranquilo, porém Laila não conseguia dormir. Talvez fosse medo, ou talvez fosse a esperança dele, de Amir. Nos últimos dias ele havia se mantido distante, silencioso, mas ela sentiu o olhar dele atravessar os tecidos, as paredes, a própria pele. E naquela noite ela não suportou mais o vazio. Saiu de sua tenda envolta apenas pelo robe leve que colava ao corpo. Atravessou o acampamento em direção ao salão privado de Amir. Não foi detida. Os guardas apenas desviaram o olhar, como se soubessem. Ela entrou. A porta se abriu lentamente. E lá estava ele. De pé, de costas para ela, olhando pela fresta da tenda. O vento soprava a borda da túnica aberta, revelando o dorso nu, forte, marcado por cicatrizes e pelo tempo. Laila respirou fundo. Diga-me, por que você me salvou? Amir não se virou. A voz dele veio baixa, como um trovão ao longe. Porque não consegui salvar a outra, aquela que fora minha esposa amada. Porque você apareceu no deserto da mesma maneira que ela. E por um instante achei que tivesse uma segunda chance. Acreditei que você podia vir a me amar, assim como ela me amou. Silêncio. Ela se aproximou, passos leves, o coração pulsando como se buscasse sair pela garganta. Parou atrás dele, tão perto que podia sentir o calor do corpo dele invadir o dela. E agora? Sussurrou ela. Não acredita mais? Ele se virou devagar, o olhar encontrando o dela. Não havia arrogância, não havia domínio, apenas desejo contido. Não quero que pague a dívida, Laila. Quero que me deseje, porque se eu a tocar sem o seu desejo, não seria amor. Ela levou a mão ao peito dele, quente, vivo, humano. Eu não sou ela, disse firme. Mas estou aqui e também o desejo profundamente, Amir. Ele fechou os olhos ao ouvir as palavras dela e ao sentir o seu toque. Respirou fundo e então se entregou. Seus lábios tocaram os dela com reverência. Não foi pressa, foi um beijo lento, um beijo que pedia amor. Os corpos se buscaram com sofreguidão. Ela não era mais prisioneira. Ele não era mais o carcereiro. E naquele instante, ambos eram apenas dois amantes à procura do prazer. O sol nascente tingiu o deserto com tons de fogo. As dunas que à noite pareciam mares de sombras, agora eram ondas douradas e silenciosas, esperando a escolha de Laila. Ela acordou sozinha.
Os lençóis ainda guardavam o calor da noite anterior. O gosto do beijo dele ainda vivia em sua boca. Mas Amir havia partido antes do amanhecer, sem palavras, sem promessas. Sobre a mesinha ao lado da cama, uma única rosa do deserto repousava sobre um pergaminho selado. A caligrafia era firme, máscula. Sua dívida está paga. Uma carruagem partirá ao meio-dia para a levar até a cidade. Se quiser ir, vá. Se quiser ficar, fique. Mas que seja a sua escolha. Amir. Laila leu as palavras com o coração apertado. Ele a libertava. Depois de tudo, depois de tê-la possuído com os olhos, com o toque, com a alma. Ela caminhou até a entrada da tenda. Lá fora, homens arrumavam as bagagens da carruagem. Camelos repousavam. O vento soprava quente, impaciente. Seu corpo tremia. Voltar significava segurança? Significava distância da dor, das dúvidas, do homem que a desafiava a ser mais do que apenas livre, a ser amada? Uma das servas se aproximou. Deseja ajuda para se preparar? Laila hesitou, olhou o horizonte. Depois, voltou a olhar para dentro da tenda. Ali estavam seus devaneios. Ali estava ele. Não, respondeu baixinho. Eu não vou embora. A serva sorriu, como se soubesse que aquele momento chegaria. Laila voltou para dentro e, ao se sentar diante do espelho, disse para si mesma em voz baixa: não escolhi ficar por dívida. Escolhi porque, pela primeira vez, meu coração está amando. Os meses se passaram desde a manhã em que Laila recusou a carruagem. O deserto a acolheu. E com ele, o homem que antes a aprisionava com palavras e agora a envolvia com gestos silenciosos e ternura contida. Os guardas passaram a sorrir quando a viam. As servas a chamavam de Laila do coração. E Amir, Amir. O sheik, que não sorria, agora ria ao entardecer, quando ela o surpreendia com suas carícias de amor. O guerreiro solitário agora acordava com o corpo enlaçado no dela, sussurrando versos do Alcorão como quem agradece um milagre. Em uma manhã serena, Laila caminhava entre as flores recém-desabrochadas. Amir a observava de longe, encostada em uma das colunas da varanda. Você sabe o que é isso? Perguntou ele sorrindo. O quê? Ver alguém caminhando pelo deserto como se estivesse em um jardim? Isso é amor. Ela riu, os cabelos dançando ao vento. E ver um sheik declamando poesia, retrucou ela. Isso é rendição, respondeu ele. Ele se aproximou e a abraçou. Naquela noite, sob o céu salpicado de estrelas, eles se amaram mais uma vez. E enquanto o vento do deserto cantava suas canções antigas, Amir sussurrou contra os cabelos dela. O preço que eu cobrei de você, fui eu quem pagou. Ela virou o rosto, os olhos marejados. Com o quê? Ele a beijou, lento, suave, profundo. Com o coração. E assim, em um lugar entre as dunas, onde a morte beija a vida e o medo beija o desejo, dois estranhos aprenderam que o amor não se compra. Ele se entrega
e se transforma. Se você se emocionou com essa história, deixe seu like, compartilhe com alguém especial e se inscreva no canal para mais um romance que aquece a alma.